Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras. Hoje é o nosso terceiro dia. Quem vai estar conosco palestrando vai ser a Carolina Gouveia. Ela vem trazer para a gente conhecimento sobre a vida adulta, né, o autismo na vida adulta. Então, assim, ela tem feito um trabalho belíssimo junto conosco na clínica, desenvolvendo passo a passo, no projeto de oficinas, e acredito que ela vem ajudar bastante a dar um norte para algumas famílias, para terapeutas que estão aqui também, e apresentar um pouquinho de evidências para trabalhar com o autismo na vida adulta. Pode ir lá, Carol? Acho que tem a Beatriz, está com o áudio aberto, Beatriz. Ah, tá. Depois eu vou deixar você dar o seu depoimento, Rodrigo. Boa noite para vocês, então, todo mundo ouvindo legal? Tá certinho o áudio? Boa noite, Carol, tudo ótimo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Tudo certinho, Carol. Você sabe que é um frio na barriga falar com o Luiz aqui, minha nossa. Ai, ai, ai. Ainda bem que não tem como puxar a orelha pelo Zoom. Não tem como puxar a orelha remotamente. Bom, boa noite para vocês. Alguns aqui talvez não me conheçam. Eu sou a Carolina, como a Ana disse, eu sou de Astolfo Dutra, uma cidadezinha pequenininha de Minas, próxima de Juiz de Fora. Talvez deva ter pessoas de outras cidades que não são de Juiz de Fora, né? Tem de Cataguases, que eu já vi aqui, os meus alunos, Ubá e outras cidades, né? E eu venho me dedicando ao autismo praticamente desde a minha formação. Então, eu me formei em 2009, 2010 eu comecei a trabalhar e eu já sabia que eu queria trabalhar algo relacionado à deficiência, né? Por eu ter uma irmã com deficiência, então já era a minha causa desde muito tempo, né? Sempre quis fazer psicologia e seguir algo para que eu pudesse fazer pelos outros o que os profissionais fizeram pela minha irmã e de ver toda a labuta e luta dos meus pais para proporcionar uma qualidade de vida para ela e para nós, né, enquanto família. Então, eu sempre quis essa área. Mas, justamente na minha atuação, né, no meu início de atuação, que veio o autismo como uma escolha de caminho específico a seguir. E muito isso eu devo à Fernanda, mãe da Lara, que participou até num depoimento e está aqui, né? Não vou chorar, né, Fernanda? Nós não vamos chorar, né? Lara foi minha primeira paciente com autismo e eu me lembro que quando Fernanda me procurou, ela disse que não tinha encontrado ainda psicólogos que atendessem. E eu disse para ela que eu também não tinha experiência, né? Então eu também disse um não, né? Eu não atendo, mas eu disse um não com uma vírgula, dizendo que eu estaria disposta a estudar, e se eles quisessem também essa minha disposição de estudar, eu iria atender Lara, e estou com Lara até hoje, né? Então isso é uma demonstração desse percurso e de que estamos caminhando e vendo aí os frutos de um trabalho em família, em conjunto com todos os envolvidos. E por ter também, como eu disse a minha irmã, é uma proposta que hoje eu venho querendo me dedicar mais à vida adulta. Eu atendo também algumas crianças, mas eu vejo hoje que talvez eu tinha uma missão, vamos dizer assim, mas agora talvez ela se concretiza mais em proporcionar estudos e contribuições para a vida adulta. Então, muito me orgulha estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho do que a gente vem construindo, e quando a Ana disse do tema, não tinha como não abraçar por ser um tema que, como eu disse, é o que eu venho buscando hoje mais. Eu tenho a formação mais construída dentro do ensino estruturado, na perspectiva TIT, e o ABA, Luísa, estou vendendo a minha alma, está quase vendida, tá, Luísa? Ainda está a negociação
Estamos negociando, mas está em negociação, tá? Porque estar com a passo a passo hoje veio me dizer, porque eu sempre me pergunto por que eu não estava antes, né? Por que eu não conheci antes para que eu pudesse saber tanto quanto eu estou sabendo agora com vocês, né? Então, vocês não sabem o quanto que vocês, toda a equipe, agregam a mim, talvez mais do que eu agrego a vocês, né? Vocês agregam muito a mim e hoje eu vejo que não tem como atuar sem a análise do comportamento, né? Então, eu vou trazer para vocês, na nossa conversa de hoje, uma experiência que eu tive com um jovem com autismo, em uma PAI, que eu fiz uma consultoria, e hoje eu vejo como eu poderia ter até ajudado mais, se eu já tivesse envolvida mais nos estudos da análise do comportamento, mas eu vejo que tinha análise do comportamento ali, e a palestra da Luísa na segunda também vem dizer como que às vezes nós temos muito dessas práticas sem às vezes sabermos o conceito, ou sem às vezes sabermos que você estava usando disso, né? Então eu vou compartilhar com vocês esse caso que eu separei. Porque o tema de hoje, eu não vou especificar tanto uma vida adulta de uma forma ampla, mas nós vamos focar nessa preparação para o mercado de trabalho, né? Que eu vejo que é uma das propostas também da Passo a Passo, na oficina Passo a Passo, que todos os objetivos que a oficina está proporcionando é justamente preparar esses jovens, esses adolescentes, para futuramente poderem desenvolver uma profissão, mesmo que voluntário, ou às vezes realmente a nível profissionalizante, e assim, ver hoje, né, eu estar no passo a passo na oficina, proporcionando esse degrau para esse ensino profissionalizante, eu vejo que tudo estava escrito, né? Porque o mestrado que eu passei, Ana sabe disso, por causa que eu sempre ficava pedindo ela, falando para ela, reza, né, o seu santo é forte, ele é um mestrado que é justamente voltado para a educação profissional. Então, vai calhar, né, todas as propostas que a Passo a Passo vem desenvolvendo para que possamos usar isso a nível de pesquisa, a nível de desenvolver propostas educativas, e estaremos juntos. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, foi feita aí brevemente essa apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, e os slides eu trouxe no final uma fotozinha dos artigos, e às vezes consegue colocar aqui no chat, né, Ana, os links dos artigos, talvez depois da referência, né? Sim, sim. Eu só coloquei a fotinha, mas aí depois põe aqui o link para vocês poderem acessar os artigos, tá? Pra gente, que eu usei na referência. Então, vamos ver se eu sei compartilhar a tela. Então, você apresentar agora. Eu coloquei, agora... Sim, certinho. Eu acho que não apareceu. Apareceu? Sim, apareceu. Sim? Apareceu? Ah, que legal, então eu sei mexer. Então, nós vamos conversando. A Ana, eu não consigo ver vocês aqui. Agora eu entendo por que a Luísa falava isso. Eu não consigo ver vocês, né? Então, se fosse... Você pode colocar essas 3 bolinhas laterais aí, tem alterar layout. Vê se você consegue alterar de uma forma que dá para você ver, mas eu vou olhando as perguntas aqui, vou mediando aqui para você. Eu não acredito que você não me ensinou isso, Ana. Tá vendo? Descobri, gente. Eu não Vocês sei. me desculpem que eu descobri isso hoje. Mas vocês vão me falando, porque eu não tô achando esses 3 pontinhos. Então você vai me mostrando aí mesmo, tá? Se eu Tá ver do lado do Carol apresentando. Tá do lado de Carol apresentando. À direita, sim. Mas aí eu tenho que sair, não é verdade? Tem que Sai tirar de novo, não tem problema. Sai. Carol apresentando, peraí.
Vocês ainda estão vendo, certo? Sim. Aí eu paro o compartilhamento, é isso? Acho que você só vai conseguir parando. Então, parei. Aí volta lá nas bolinhas no cantinho ali. Apresentar agora, não tem 3 bolinhas? Então, vamos lá. 3 pontinhos. Sim. E antes de colocar, né? É. O que eu vou colocar? Alterar layout. Aí o que eu faço? Eu ver aqui. Qual que você pode colocar aí? Barra lateral. Barra lateral. Beleza. Aí agora eu vou lá como eu fiz antes, certo? Uhum. Ah, gente, eu já tô vendo os rostinhos. Mas ainda não apresentou pra gente, não. Ah, não, sim, mas vai aparecer agora, eu acho. Apareceu. Agora você tá vendo a gente? Eu estou. Ah, isso é bom. Não estou, não. Não estou, não, mas tudo bem, então vamos. Ah, eu achei que aparecia. Não, já estou vendo a tela mesmo. Eu acho que para isso eu não posso colocar a tela grande, né? Eu tenho que ficar colocando os slides pequititinhos, mas eu acho melhor para ver assim, sabe? Ele maiorzinho. Pode deixar que eu vou te dando aqui a Beleza, você vai dando o auxílio. retorno, né? Então vamos lá. Então a gente vai conversar aqui sobre. Eu preparei a fala da Luísa, muito me motivou a também pegar para vocês, porque o público aqui eu creio que está misto, né? De pessoas que já atuam com a análise, pessoas que talvez estão aqui para conhecer, para poder também estar próximo desses conceitos, os meus próprios alunos que estão conhecendo, né, a própria análise através das disciplinas. Então, eu preparei mostrando como que nós poderíamos preparar esse jovem, né, para o mercado de trabalho com a aplicação dessas práticas baseadas em evidência. Então, vai fazer sentido aqui ver como que vocês vão estar construindo desde segunda-feira, com a fala de Luísa, quais são. Aí veio ontem o Paulo mostrando também a educação física, e aí estamos aqui hoje, e vai ter amanhã, e vai ter sexta com as outras falas, trazendo aí agora, né, essa aplicação dessas práticas baseadas em evidências. Então, é a proposta que eu vou compartilhar com vocês. Eu estou aqui hoje, então, representando, né, a passo, que hoje, orgulhosamente, eu faço parte. Agradeço a todos os coordenadores também, que muito me acolheram, tá? Amo vocês, né? A Ana, a Luísa também, que abriram as portas de uma forma muito significativa. E estou aqui também representando o GAI, que é o Grupo de Apoio à Inclusão de Astolfo Dutra, um grupo que a gente formou já tem mais de um ano, estamos caminhando para 2 anos. Grupo este que vem conseguindo algumas melhorias em políticas públicas para as pessoas com deficiência de Astolfo Dutra e região, porque acabam se espelhando, não somente para o autismo, mas nós conseguimos, através do GAI, algumas conquistas importantes aqui para a cidade, como a emissão das carteirinhas de identificação da pessoa com autismo, a gente conseguiu através do GAI. Nós conseguimos a aprovação da lei contra os fogos de artifício com barulho. Isso também ajudou muitas pessoas com autismo. Nós conseguimos, através do GAI, a aprovação dessa lei. Está tramitando agora o projeto de lei para vacinação, né, das pessoas com deficiência, para ter a prioridade na vacinação. E o GAI também ele desenvolve momentos como esse, de palestras e eventos de conscientização, e hoje eu estou aqui também representando o GAI. E aí a gente começa com essa reflexão, né? Principalmente para quem está aí, que é mãe, que é pai, ou que tem alguém na família com autismo, e como eu, que desde o início tive a construção, a percepção, desculpa, de ver aí o desenvolvimento da minha irmã, por mais que ela seja mais velha, mas eu venho acompanhando o seu desenvolvimento, as crianças que a gente vê, que a gente atendia anos atrás, né? Então, pensando que num período de 10 a 15 anos, as crianças autistas serão, né, adultas, reforça a importância de pensarmos na intervenção mais precoce possível e alinhando as estimulações que já são próprias dessa intervenção precoce e estratégias que possibilitem autonomia e independência. Então, hoje, o que a clínica vem fazendo com a oficina e também com as propostas nos outros projetos que eles têm, e também o que eu venho
sempre orientando por onde eu passo, é desde o início proporcionar atividades estimulativas que desenvolvam autonomia e independência. Então, minimamente, desde pequeno, incentivar e estimular essa criança a desenvolver atividades que possam proporcionar isso, a gente está pensando lá na frente. E uma das frases também que eu mais falo, que alguns pais, às vezes, os olhos, né, enchem de lágrimas, é quando a gente fala que, à medida que o filho vai crescendo, obviamente os pais vão envelhecendo, né? E aí, às vezes, podem vir a não ter um familiar para ficar com esse filho depois, para poder cuidar, que é o que eu penso da minha irmã, né? Ainda mais a forma que os meus pais faleceram, que foi muito rápido. Eu preciso pensar também nessa independência dela, uma vez que eu vier a falhar, né? Então, por isso que proporcionar essa autonomia, essa independência o mais precoce e em todas as esferas possíveis é o melhor caminho. E quando a gente pensa em mercado de trabalho, é como se fosse um pré-requisito, né? Para incentivar ou encaminhar esse jovem com autismo para o mercado de trabalho, é como se fosse um pré-requisito. Ter aí habilidades de autonomia, de independência, sociais, que a gente vai construir aqui juntos hoje, tá? E aí, para elucidar um pouco a nossa conversa hoje também de vida adulta, eu perguntei para algumas mães do GAI, para que a gente pudesse, para que vocês pudessem sentir, né, quem talvez não atende pessoas com autismo, ou quem talvez não tem tanto contato, está aqui para poder conhecer também. Eu fiz 2 perguntas para algumas mães, tá? Para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui também. Eu perguntei assim para elas, né? O que você mais deseja para o seu filho no futuro? E dessas 60 mães, 23 responderam que desejam que eles sejam felizes, né? O que demonstra também a importância da funcionalidade das propostas, né? De ensinar aquilo que seja funcional, que faça sentido para a vida daquela pessoa. O que a aba também faz muito, né? O trabalho individualizado. 20 delas disseram que o que elas desejam é que os filhos sejam independentes, né? Que saibam se defender, que saibam, né, ter aí os seus objetivos atingidos, né? Que saibam aí escolher seus objetivos e que consigam comunicar as suas vontades. Então, é interessante a gente ver que todas as respostas, seja independente, saber se defender, que atinja os seus objetivos, que consiga comunicar suas vontades, elas são habilidades, eu vou dizer assim, desculpe, que são estimuladas desde cedo, né, desde uma intervenção precoce. E quando você pensa que é isso que elas desejam para o seu filho no futuro, mais uma vez reforça o quanto antes a gente tem que começar a desenvolver. Carol, Oi? Só um minutinho, ali está escrito assim, tem uma faixinha de compartilhamento, e aí está Tá aparecendo. atrapalhando? Tá, Deu? ou você pode ocultar também, se você ocultar, ela sai. Beleza. Gente, eu não sabia. Então, vamos lá. Então, Porque aí dá para o pessoal ver embaixo. beleza. Então, que seja feliz, né? Grande parte delas, que sejam independentes, que saibam se defender, que atinjam seus objetivos e que consigam comunicar suas vontades. Então, a gente pensa juntos aqui que praticamente todas elas englobam uma vida adulta, né, que seja pautada por uma autonomia, porque se eu atinjo meus objetivos é porque eu sou um sujeito autônomo, se eu sei me defender, é uma questão de autogestão, de automonitoramento, se eu sou independente, significa que, de certa forma, eu tenho possibilidades de comunicar minhas vontades, mesmo que sejam por comunicação alternativa ou outros meios. E se eu consigo, mesmo que dentro das minhas limitações, fazer isso, eu sou feliz, né? Então, faz muito sentido tudo isso estar junto, né? E aí eu perguntei uma segunda, né? O que é ser independente para você? Né? O que para essas mães
uma vez que elas querem que os filhos sejam independentes. O que é ser independente? E aí, dessas 60 pessoas, 60 mães, me disseram 22 que ser independente para elas é que seus filhos saibam fazer as coisas da casa, que saibam se comunicar, que significa saber se defender de estranhos. Ser independente é saber ir ao banheiro e saber cuidar do corpo. Então, mais uma vez, a gente percebe o quanto é importante essas habilidades de autocuidados, de autogestão, de automonitoramento, de ensino, de noção de perigo, de saber se virar nas situações cotidianas, de saber fazer as coisas da casa, como as 22 aqui disseram, são habilidades que são muito bem trabalhadas na passo a passo, na oficina, e são as propostas realmente desse projeto que eles estão desenvolvendo, e que possam ser também de outros terapeutas ou outros profissionais que estão aqui participando conosco hoje, para que a gente possa, mais uma vez, também compreender que tudo isso junto seria um pré-requisito para possibilitar esse mercado de trabalho ser acessível, ou talvez esse jovem crescer e poder também minimamente realizar as suas atividades do dia a dia. Então, eu acredito que essa mini pesquisa, ela muito traz para nós como é importante desenvolver e estimular essas áreas, né? E aí a gente começa com a nossa reflexão, uma das formas de iniciar a nossa reflexão é pensar na pouca literatura que tem sobre o assunto, tá? Esse artigo do Celso, né, que é um grande nome na área da análise do comportamento, junto com a Mariana Talarico e a Amanda Pereira, eles fizeram em 2019 uma revisão bibliográfica dos mais variados artigos que existem hoje, né, até 2019, voltados para a inserção das pessoas com autismo, a inclusão, né, das pessoas com autismo no mercado de trabalho. Então, vale a pena vocês lerem esse artigo, porque a partir dele vocês vão conhecer os outros que já existem, inclusive o outro que a gente vai falar aqui, que é do Leopoldino, onde ele traz ainda algumas pesquisas que foram realizadas para analisar quais são os fatores que dificultam esse processo de inserção, quais são os preconceitos que às vezes ainda existem perante as empresas para contratar essas pessoas. Então, esse artigo do Celso, da Mariana e da Amanda é interessante vocês pesquisarem, eu vou passar o link depois no chat. Então, o processo de inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho ainda apresenta dificuldades, além das próprias limitações inerentes, né, que o autismo já tem, como as dificuldades na comunicação, que a gente sabe, na socialização, nos comportamentos repetitivos, as questões sensoriais, são, sim, barreiras, mas, além delas, nós temos também o outro lado da história, que é quem vai contratar, né? Então, as questões estruturais e culturais do outro lado, de quem vai abrir essa oportunidade, também é um desafio e, por vezes, podemos até interpretar como uma lacuna, né? Como chegar a uma empresa, como chegar a uma rede e poder mostrar para eles de uma forma que contratar essas pessoas, dar oportunidade a essas pessoas, eles têm muito a ganhar. Então, nós temos esses dois desafios, tanto as próprias questões do autismo, que aí seriam as propostas que a gente vai discutir aqui hoje, como que as práticas baseadas em evidências podem proporcionar, trabalhar essas limitações, estimular, e também o outro lado da história, que é quem virá a contratar. Então, como eu já disse também, pela própria fala também desses três autores, desse artigo, parte da dificuldade, então, do processo de inclusão desses jovens com autismo podem, então, ser atribuídas tanto às questões não resolvidas dos dois lados, né? Eu antecipei aqui a nossa fala. Mas alguns pontos são importantes da gente também refletir aqui, que são os que eu grifei. O diagnóstico tardio, então, a gente sabe, daria aí uma palestra, né? Falar sobre o diagnóstico tardio, como é mais difícil, nos limita mais até a nível cerebral, de neuroplasticidade e tal, das próprias
comorbidades que a vida adulta pode vir a trazer. Então, o diagnóstico tardio também é um fator que talvez limita ou dificulta também trabalhar com esse jovem para ser inserido no mercado de trabalho. As restrições de acesso à educação, às vezes alguns jovens com autismo talvez podem chegar numa certa idade, talvez no ensino médio, que é o que a gente vê mais, eles param, às vezes não concluem, e aí o seu círculo social, que às vezes era a escola, ele fica mais excludente ainda, né, porque fica mais em casa, menos contato social ele tinha do que antes ele tinha com a parte escolar. A negativa, né, de terapias tradicionais alternativas. Então, nós temos ainda algumas famílias que se negam, ou que relutam, ou que resistem. Foi falado isso na segunda-feira, como que às vezes no início, né, onde a análise do comportamento ainda estava em construção, algumas pessoas viam uma crítica que não era embasada, e aí isso às vezes vai gerando informações distorcidas, e aí aquele jovem que ficou muito tempo sem ter uma terapia intensiva, ou sem ter uma terapia que tivesse, mesmo que também minimamente proporcionado alguma evolução. Baixa renda familiar. Por que é importante a gente falar de baixa renda? Porque algumas famílias, na época dessas experiências que eu tive com a PAI, quando a gente ia fazer uma proposta de inserção no mercado de trabalho, algumas famílias resistiam porque, às vezes, o filho recebia o benefício, o BPC, o benefício de prestação continuada, e aí a família acreditava que ele ser inserido, ele perderia esse benefício. Então, com a Lei 13.185, se não me engano, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe o auxílio, um auxílio inclusão para o jovem no mercado de trabalho. Então, ele pode, no período de experiência, ele ainda continuar recebendo, para que justamente faça esse trabalho de adaptação no mercado de trabalho, ele não perderia esse benefício. Podemos até depois também no link eu enviar um pouco dessa lei, a gente tem que sempre estudar um pouco mais, mas algumas famílias resistiam e eu tive essa experiência, tá? Então, esses motivos podem estar, de acordo com os autores, fatores que, né, diminuem a probabilidade de aceitação no mercado laboral e aí o estímulo, né, por parte dos pais de quererem que os filhos sejam inseridos no mercado de trabalho. E ainda que receba o tratamento adequado, a gente sabe que tem alguns casos, né, de autismo mais severo, que com as comorbidades e todas essas características ditas, né, diagnóstico tardio, pouca intervenção ou nenhuma, sabemos também que às vezes não vai ser possível estar atuando de uma forma independente e autônoma. Mas, como eu disse no início, se precocemente trabalhar isso, incentivar, estimular, colocar essas habilidades para serem desenvolvidas desde cedo, teremos aí melhor possibilidade, um melhor prognóstico. Ok? Tô vendo vocês não, mas tá ok? Ô, Carol, só repete a lei aí, que eu acho que vai ser interessante para já colocar aqui para você. É a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Deixa eu confirmar o número dela, né? Porque tem que decorar aqui. Acho que é 13.000. LBI. É a Lei 13.146. Eu lembrava do 13, tá? E ela tem uma parte na LBI que fala sobre essa questão do auxílio à pessoa que entrar no mercado de trabalho, pessoa com deficiência, tá? Então, é a Lei LBI 13.146. Eu lembrava do 13, tá? Eu vou colocar Obrigada. Aqui no link. Esse outro artigo também, que é muito interessante, inclusive o Celso cita muitas dos trabalhos do Leopoldino naquele artigo anterior, ele já traz uma pesquisa muito mais específica sobre a inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho. Então, muito do que a gente vai falar aqui foi baseado nesse artigo, né? Então, o que ele pesquisou nos seus estudos?
Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Aqui ele abrange pessoas com deficiência, depois ele vai filtrando e afunilando para as pessoas com autismo. Então, o que ele acredita que podem ser os principais fatores que dificultam? O uso inadequado dos recursos disponíveis para desenvolver programas de emprego. Então, às vezes, também as falhas aí nas próprias políticas públicas para isso, incentivar as empresas a fazer essas contratações. Muitas empresas contratam pessoas com deficiência apenas para cumprir a cota, que é uma questão legal, mas às vezes não para fazer de fato uma inclusão bacana, um trabalho diferenciado. Outro fator que pode ser dificultador é a elaboração de avaliações através de critérios inadequados. Então, não fazer um processo seletivo que seja de fato compatível à deficiência daquela pessoa. E espaços físicos e logísticos também de maneira excludentes e inadequados. Então, algumas empresas não têm rampas ou não têm acessos que facilitem outras deficiências também serem abarcadas, e aí fica, às vezes, somente uma deficiência podendo ser contratada. Aqui, uma visão geral. Mas agora a gente vai afunilando mais a nossa fala para a pessoa com autismo, tá? Então, essa estatística que o Leopoldino traz de 2017, trazendo que apenas 10 a 50% dos indivíduos com TEA são empregados após o ensino médio, é algo para a gente poder, né, nos alertar, né, nos fazer aí refletir. E a gente sabe que a capacidade de obter e manter o emprego é um provável determinante da independência na vida adulta. Não a nível financeiro somente, mas a nível também de relações sociais, de aumentar aquele círculo ali social, que às vezes era só com os pais ou terapeutas, possibilidades de aumentar também a sua rede de contatos, para que outras pessoas possam conhecer a história daquele jovem. Então, esse provável determinante da independência não é só a questão financeira. E aí, Leopoldino já traz aqui uma frase que, como eu disse, afunilando-se mais ao caso do autismo. Quais seriam, de acordo com os seus estudos, as 3 dificuldades que os autistas mais relatam? E nesse artigo de 2015 tem os relatos das pessoas com autismo, com Asperger e com alguns autistas até também com uma deficiência intelectual associada, mas que conseguiram fazer aí participar da pesquisa, né? Dificuldade em conseguir um emprego, acho que é a nossa proposta aqui hoje, né? O que será que dificulta, né? Que habilidades não foram talvez desenvolvidas ou precisam ser melhores desenvolvidas para que facilite e diminua essa dificuldade. Mas outra também importante, manter-se nele, né? Então não é só entrar, mas também manter. E aí eu acredito que o manter no trabalho diz muito das intervenções que a gente também vai falar aqui hoje, porque se tudo tiver amarradinho, fechadinho, ele entrou e aquilo continuar perpetuando, possibilita manter-se no trabalho. E a obtenção de uma colocação compatível. Aqui, no caso, pessoas com ensino superior. Essa pesquisa, ela também fez com pessoas do ensino superior que acabavam trabalhando numa outra formação ou numa outra área por uma questão de talvez ter aí a deficiência, tá? Carol. Oi. Sim. Eu falei que eu vou ficar né, participando, porque eu tenho várias dúvidas. Ontem eu queria ter participado na do Paulo, né, mas, enfim, eu tive que sair porque eu tive que levar meu pai ao médico, né? Eu expliquei para a Ana, por isso peço até desculpa quem estava ontem, né? Mas realmente ontem foi uma emergência. Nesse slide que você coloca, esse último, né? Dessas 3 questões, né? As 3 grandes dificuldades no que se refere à inclusão do mercado de trabalho, eu fiquei pensando assim, você vai trazendo, aí sabe a cabecinha assim, ó, não para, né? Aí estava lá, primeiro, dificuldade em conseguir um emprego, né? Aí já vai ter um conjunto imenso, além da formação, né? Ou seja, além de ter a formação, vai ter um conjunto grande, né, Carol, de habilidades que um sujeito tem que ter para
pedir o emprego, se inscrever numa vaga de emprego, participar de uma entrevista de emprego, né? O segundo que também é manter-se, né? Manter-se nele, que também vai trazer um conjunto de habilidades, né, que esse sujeito precisa ter para além da formação, né, que saber a hora de falar, respeitar a vez dos outros, enfim, porque estar no emprego é estar em convivência direta com outras pessoas que vão afetar totalmente a sua permanência ali ou não, né? Que até então ele ainda não havia, vamos dizer assim, não havia passado tanto por isso como na escola. A escola é diferente. tipo assim, não joga esse autogerenciamento para ele diretamente, né? E a obtenção de uma colocação compatível com a sua formação e expectativas, né? Isso daí também é uma coisa assim que veio aqui, aquela pulguinha atrás da orelha, né? Que às vezes a gente, antigamente, por exemplo, eu sou eu sou mais velha que vocês aí, né? Então eu sou de uma geração que vi a paz muito fortalecidas, né? Então, depois da política nacional de inclusão, enfim, já tô dando palestra quase. É isso mesmo. Depois, houve assim, essas entidades perderam um pouco a força e tal. E aí eu dava aula ou eu dava consultoria junto com o professor Facion em muitas APAES do interior do Brasil, principalmente São Paulo, né? As APAES do interior de São Paulo são muito fortes nessa parte de preparação, formação, vamos dizer assim, formação de uma profissão, uma profissionalização. Então, no interior de São Paulo eu vi muito isso. Mas eu via também os pais ou as pessoas, assim, no geral, falando assim: poxa, mas meu filho, ele não vai poder escolher ser outra coisa a não ser, por exemplo, empacotador, ou a não ser está na linha de fabricação eu lembro que tinha uma que eu tinha dito que era de fralda, de fralda, ou então de biscoitinho, vamos dizer assim, né? E aí, esse parágrafo, de uma maneira, assim, veio isso tudo na minha cabeça agora, né? Dessa relação com a família e tal. E aí, passa por a gente encarar, no caso, a oficina. Eu estou trazendo aqui uma discussão até para esse projeto que a gente está trazendo agora, que é a oficina, né? Transformar a oficina para além de um lugar de profissionalização, quer dizer, então eles lá na oficina a gente tem aula de culinária, então quem sair dali da oficina vai ser cozinheiro ou vai trabalhar numa fábrica de pão de queijo, né? Eu acho que ali a gente tem que ter laboratórios para que eles possam desenvolver habilidades para além da profissionalização, né? Assim, para além de ensinar uma profissão, como também, olha, saber gerir a própria agenda, saber seguir lidar com dinheiro, escritas, lidar com dinheiro, saber fazer pedido, fazer ligações, enviar e-mails. Então, assim, eu e a Ana, a gente vivia, né? A gente vive tendo essas discussões, né? Que vem quebrando a nossa cabeça. Peraí, o jovem que está ali, ele não está ali para ser um profissional ali, ou seja, ele não está ali para ser cozinheiro, ele não está ali para ser... habilidades que antecedem a profissão. Bordador, eu chamo... faz aquelas... Ô, Luísa, a gente chama de uma incubadora, né? Para desenvolver essas habilidades. Isso, uma incubadora, né? exatamente. É como se fosse uma incubadora, onde a gente está preparando eles com essas habilidades para que a gente possa conseguir no futuro, né? O currículo vai além daquilo dali, além
da tarefa que ele está executando em cada oficina. O currículo para ele neste local está englobado, tem que estar, e a gente tem tentado se organizar e se planejar para isso, né, Carol? Para desenvolver estas habilidades que são importantes para que ele possa escolher o que ele vai fazer para além daquilo ali. Eu acho que né? você, Desculpa, você muito bem colocou e fechou com chave de ouro, que é o que eu iria acrescentar. Quando você falou assim, mas ele vai, às vezes uma pergunta da mãe, né? Mas ele vai trabalhar no Bahamas, né? Ele vai trabalhar lá no supermercado, ele vai trabalhar lá. Exatamente, Carol, você está trazendo exatamente as perguntas. Exatamente. Perfeito. Vai, continua. Desculpa te interromper. Perfeito. A Beatriz levantou a mão, Carol. Ela quer fazer uma pergunta. Sim. Eu vou só concluir aqui, Beatriz, por exemplo, eu só queria dizer que, às vezes, por mais que todo o trabalho seja feito, igual a Luísa apontou, de habilidades que são para a vida, que não necessariamente são para uma profissão na cozinha, ou para uma profissão lá na sublimação, né, que é o que tem lá, mas tem habilidades que estão sendo trabalhadas lá que independem da função, né, da profissão que ele vier a desenvolver, né? Elas são habilidades que vão fazê-lo, podem ser, são necessárias, vamos dizer assim, em qualquer ambiente de trabalho, né? E, às vezes, finalizando com a fala da Luísa, às vezes ele vai querer ser empacotador, entende? É uma questão que, para ele, talvez ali, né? Talvez para ele ali é algo que ele domina, ele se sente confortável para realizar aquela tarefa. Né? É uma questão também de possibilitar essa escolha, e isso a habilidade social está envolvida. É assertivo, né? Peraí, mas eu quero, né? E possibilitar isso também. Pode falar, Beatriz. Boa noite. Quem quer falar mesmo é o Rodrigo. Mas deixa eu só concluir aqui. Eu acho que essa fala de vocês está, assim, maravilhosa, muito no dia a dia que a gente vive, e ele pode ser um empacotador, e daqui a pouco ele vai ser o gerente dessa parte. Ele pode subir o QI, as habilidades dele ali. O Rodrigo, que é autista, ele quer falar aqui, ó, que nós já tivemos várias experiências de fazer inscrição para trabalho, o profissional falar. Porque eu já tive várias entrevistas no meu decorrer, depois que me formei, né? Tive várias entrevistas, todo mundo falava assim, mas seu QI é muito bom, seu currículo é muito bom, mas infelizmente a gente não está apto agora, então você tem potencial e tudo mais e tal. Foi assim a minha vida inteira. Enquanto depois, lógico, depois eu consegui alguns empregos e tal, mas eu vi algumas colocações, só que não aquilo que eu esperava que eu poderia conseguir dentro daquilo que eu fui formado. Ele quer dizer, assim, que o potencial dele, um salário, vamos dizer, R$3.000, a empresa não contratava, que o potencial dele era de 10 mil. Mas eu quero pegar esse de 3 mil. Eles não davam, porque o potencial dele era muito maior. É isso que a gente estava querendo pontuar. O meu potencial é muito maior, mas, infelizmente, a empresa não tinha como, porque não sei o que e tal. E eu sempre, toda a minha vida profissional, eu sempre tive o chamado subempregos. Empregos que, dentro da minha formação, dentro da minha área, mas não na minha formação. Na área, sim, mas na formação, não. Entendeu? E você, Rodrigo, você deve ter tido essas dificuldades que a Luísa estava acrescentando, né, brilhantemente, tanto para entrar, para fazer essa entrevista, como se posicionar, que roupa escolher, como falar, verdade? Manter-se nele. Né, lidar com uma situação imprevista de você ter feito uma coisa errada, e como que você lidaria com isso, de um colega de trabalho que falou uma coisa, e como interpretar esses sinais, não é isso? Exatamente. Teve essas dificuldades, não é? Tive, então, muitas. Depois você fala quem é você. Tá joia. O Fernando também quer fazer uma pergunta. Sim. Oi, meninas. Na verdade, é poder contribuir com vocês no sentido de que o Rodrigo estava falando, né?
E aí corrobora junto com o que tu colocou ali no artigo. O que faltaria, né, dentro das empresas, e isso não é só, vamos dizer assim, uma falha que ela é do método antigo, da empregabilidade, mas que hoje é presente. A gente não tem dentro de muitas empresas, é uma minoria que ainda tem, mas uma parte social onde se trabalha, se traz a informação, aonde se preocupa com essa parte formativa, de orientação. É importante que o funcionário que tem algum tipo de deficiência, o autista, faça-se uma adaptação geral em todos os aspectos, que se tenha alguém fiscalizando, percebendo se essas capacidades e habilidades que a pessoa com autismo, que ela tem e que ela é acompanhada, ela progrediu, se tem condições de ofertar um plano de carreira, e aí ela teria essas condições de se sentir à vontade, né, e se sentir capaz de fazer uma avaliação dela mesma, de seguir ou não, digamos, no setor que ela está, e ela se sentindo capaz e sendo preparada e conduzida. O que a gente tem ainda no mercado de trabalho, e eu estou usando algum mercado de trabalho, a gente está falando mercado de trabalho, mas trazendo para a realidade da escola, isso acontece dentro da escola também, mesmo com toda a legislação já vigente, já venceu, expirou os prazos de cumprimento, né, legal de todas as questões, mas falta ainda esse direcionamento, essa preparação, essa condução, essa orientação, né, da própria pessoa que orienta poder conscientizar, trabalhar nessa conscientização e apostar nessa potencialidade. E aí eu gostaria de fazer um relato, exatamente. Aí o que acontece? O que eu percebo, gurias, para poder contribuir muito com vocês dentro dos atendimentos que eu faço hoje? A gente percebe que essa questão da empregabilidade, ela já é estimulada a partir do momento que a família inclui essa pessoa dentro de casa nos afazeres domésticos, mesmo que seja nas pequenas coisas. E aí eu faço um relato muito grande. Muitas famílias... e muitas questões, gurias, que eu percebo o que acontece. É um problema muito mais, às vezes, da família do que a própria pessoa com autismo em casa. Faço um relato. O que eu percebi? Nós tínhamos um menino com um atendimento, que esse menino ele tem um potencial muito grande. E aí vocês falando nessa questão de trabalho, eu já pensei até lá em usar esses artigos para montar um núcleo de direcionamento e busca de emprego. E o que acontecia dentro de casa? A mãe dele, doméstica, ela, por questões de preservação, a mãe, você sabe que a família gosta de acolher, as famílias, às vezes, muitas vezes, travam esse desenvolvimento muito mais por medo de frustrar eles do que eles mesmos de querer arriscar, né, de querer se jogar e tentar fazer. E aí, o que aconteceu? Nós percebemos que a mãe deixava de incluir um desses nossos adolescentes na rotina, porque ela entendia que a casa, a cozinha, era um ambiente de domínio dela. Então, ela não se sentia confortável, na verdade, em ver o filho fazer isso, aliado a ela, exatamente, de uma certa forma, subestimar que ele tivesse essas capacidades de cortar o tempero, de fazer a comida. E aí nós entramos em todas essas questões. E aí eu dei um relato também. Alô? Tá. Como eu seu áudio a partir de que idade eu comecei a ser incluído também tá. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou agora? Isso. Pode continuar. Tá. E aí o que acontece? Quando a gente começou a fazer intervenção com a mãe, conversar, gurias, foi praticamente como se fosse um remédio automático. No mesmo instante que a gente tirou esses estigmas da mãe, e na verdade era muito mais uma barreira que ela tinha criado para evitar uma possível frustração dele por ele não conseguir, ela começou a permitir com que esse menino participasse das rotinas da casa. E aí ela percebeu
que o menino sabia fazer tudo, ele sabia fazer comida, ele sabia arrumar a cama, essa era só uma questão dela derrubar essa barreira, e a gente entrando com essa questão de auxiliar ele na estruturação das rotinas dele, que ele tinha muita dificuldade de como, em que momento ele conseguiria fazer esse tipo de coisa, aliado a todas as questões que ele tinha. Então, é de uma riqueza tremenda. Então, é importante que a gente empodere as famílias e que as famílias derrubem essas barreiras e permitam. O que é permitir? Não é deixar de fiscalizar, tá em cima e orientar. Sim, mas num determinado momento, eles vão precisar desse suporte direto, né? E aos poucos a gente vai esvanecendo. Vai tirando esse suporte, dando essa autonomia, fazendo com que eles se sintam seguros e eles se sintam capazes, né, de fazer isso. A partir do momento que eles conseguem fazer essas atividades em casa, o que eu tenho percebido é que na rua vai fluir. É preciso com que a gente em casa dê espaço para que eles alcem voos, né, e para o desenvolvimento deles. Mas é aquilo, a gente fica de longe observando e a qualquer momento que precisar desse suporte, em alguns momentos vai precisar, né, a gente esteja ali. Então, exatamente. Fantástico, magnífico, gurias. Assim, ó, gratidão. Carol, Oi. Cortou seu áudio, Ana. Não, eu terminei minha fala agradecendo, gurias. Eu queria acrescentar também, posso? Vocês falaram de família, eu estou aqui escutando. Carol, pessoal, eu acho que essa aula hoje vai até render, né? Eu não queria, é ruim, né? Todo mundo falando e a palestrante não, coitada. Não, mas é só contribuição, poxa. Mas sabe que Fernando, não te conheço, mas já quero virar sua best friend, tá? Fantástico. Ai, que coisa boa. Muito legais. E ele está desde segunda aí acompanhando. Bom, o que eu percebi? Duas. O que eu percebi aqui? Ó, se vocês escutarem um gritinho, é minha menina aqui, tá? O que eu percebi? Eu estudei recentemente e eu não sabia. Existe uma avaliação que chama avaliação ambiental, que é uma avaliação de transição também, né? Tanto para ensino escolar, como que ele aprende na aula de matemática especificamente, ou outras, e também pode ser aplicado para a questão de trabalho, né? Eu já tive uma experiência muito importante na minha vida, foi antes de eu ter minha filha com autismo, antes de eu conhecer análise de comportamento, que eu sou assistente social e eu trabalhei na inclusão de pessoas com deficiência numa empresa grande aqui da minha cidade. E a gente não tem pessoas realmente preparadas para isso. Existe uma lei, uma obrigação de contratar, e eles querem contratar e tem aquele, vamos dizer, até aquele amorzinho, né? Aquela empatiazinha, aquela coisa assim, a gente quer as pessoas aqui, mas quer em qual lugar, né? Quer ser flexível em que nível, quer abrir mão do quê, né? Então, quando começa a mexer muito, aí já complica um pouco mais as coisas. E se a gente tivesse mais profissionais, e aí eu chamo os colegas da análise do comportamento, para também voltar a fazer um trabalho com a pessoa autista adulta, né, para focar em conseguir de fato incluir, sair essas coisas desse discurso bonito, né, de que precisamos incluir, mas de que forma, né? Como? E a análise de comportamento traz muita ferramenta para a gente, só que a gente tem que estudar. E tem muita coisa, né? Muito. Mas, Mariana, a sua fala é importante em relação à empresa, né? Porque você também viu o outro lado, né? Eu também trabalhei em recursos humanos, então eu também vou falar aqui um pouquinho também do outro lado. A gente tem uma resistência, a questão de cumprir as cotas ainda é aquela deficiência de que não tem um dedinho, né? Mas eu não quero aquela deficiência visual, eu não quero aquela, sabe? Existem algumas empresas, obviamente, que fazem um trabalho brilhante, projetos sociais envolvidos, mas é uma minoria. Né? E o que a gente tem feito também lá na faculdade, no curso de psicologia, é darmos palestras. Eu sei que sabe aquele passinho pequenininho de tartaruga, mas uma hora chega, não é assim que tem que ser? Então, a gente, na psicologia, a gente está fazendo palestras sobre as deficiências no mercado de trabalho nos cursos de administração, que serão talvez os futuros aí, que vão estar administrando alguma empresa. Fazemos palestras no curso de ciências contábeis, toda empresa tem um contador. Então, quando aquelas pessoas também que estão naquelas empresas souberem, cada vez mais souberem
que de fato a pessoa com deficiência tem a agregar, com certeza esse trabalho de formiguinha uma hora vai ter aí um resultado, né? Então, a conscientização ela tem que começar também, como a gente falou no início, são os dois polos. Nós temos, sim, as questões do próprio autismo, que a gente está falando aqui, e de toda essa participação da família, dessas estimulações, a gente também tem o outro lado, é uma via de mão dupla. Ele não vai ser inserido se a empresa não contratar, e a empresa também não vai contratar se ele também não estiver preparado e ser trabalhado. Então, é esse conjunto que a gente tem que estar aqui discutindo hoje, né? E a casa é um primeiro laboratório, né? Com certeza. É difícil. Perfeito. Sexta-feira a gente vai falar um pouco dessas dificuldades, eu fazendo meu merchan, hein? Sexta-feira a gente vai falar dessas barreiras, porque não é também simples assim falar. Por que você não inclui seu filho nas atividades de vida diária? Do dia a dia, né? É um caminho. É muito bacana essa discussão. Tô adorando, hein? É um caminho. Perfeito. Mari, Carol, só para contribuir, para fechar, para deixar que a Tatiana Carol falar, senão a gente toma espaço. Para contribuir, eu acredito que a gente tenha dado um passo, tá? Em dia 11 de dezembro de 2019, saiu uma lei onde inclui a assistente social como uma equipe, fazendo parte da equipe multiprofissional da escola. Então, né? Exatamente. Então, acredito que a partir de agora, né, a lei entrou teria 1 ano de vigência, então, a partir de 11 de dezembro de 2020, já deveria estar providenciando a questão de cargos e carreira dentro de uma estruturação dentro dos municípios e a nível, em todas as instâncias, né, municipal, federal, estadual, está implementando aí esse profissional, aonde com certeza dentro da escola vão se descobrir muitos talentos e potenciais. Exatamente. Que precisam desse direcionamento, entendeu? Onde vai ajudar muito, e a gente vai ver, se Deus quiser, um crescente muito grande no mercado de trabalho dessas pessoas estarem onde elas têm que estar e onde elas quiserem estar. Onde ela quiser estar, então, exatamente. Exatamente, vai contribuir. Ô, gente, será que eu posso falar uma coisinha? Obrigado. Não sei se vocês estão me ouvindo. Parabéns, Fernando. Parabéns, falou lindo. Carol, né, seu nome? Sim, eu não te conheço, meu nome é Ieda. Quem me conhece aqui nesse grupo que eu vi até agora é a Ana Dark, que ela atende o meu filho. Boa noite, Ieda. Ei, quem está falando? Boa noite. Eu falei boa noite, Carol mesmo. Deixa eu te falar. Se vocês me permitirem, eu queria dar o meu depoimento, porque eu tenho um filho autista de 26 anos. Quem me conhece aqui já sabe a história do Daniel. Mas eu estou ouvindo isso tudo que vocês estão falando, eu estou achando muito apropriado. Mas eu queria passar para vocês a experiência que eu tenho com meu filho nesses anos todos de vida, e eu já tive experiência com ele de procurar emprego. Então, se você me permitir, eu queria explicar o que aconteceu e a minha opinião sobre isso tudo aí que vocês estão falando. Primeiro, eu acho assim, excelente que a gente tenha hoje profissionais como vocês, que todo mundo que eu estou vendo aqui, tudo mais novinho do que eu. Então, assim, é muito legal a gente ver que a nova geração está se voltando para essa capacitação, para poder ajudar as famílias, né, que precisam dessa ajuda. Eu não tive nada disso, porque o meu filho não teve o diagnóstico quando criança. Eu tenho uma filha mais velha, 3 anos mais velha, eu percebi umas diferenças dele para ela, e eu insistia com os médicos. Quando ele tinha 4 anos, eu cheguei a perguntar se ele era autista. Um neurologista riu na minha cara, falou que eu era doida e que meu filho era hiperativo, e socorro Ritalina nele. E aí eu fui observando, fui vendo que nada resolvia. Enfim, eu só tive o diagnóstico dele correto aos 16 anos. Então, isso que eu estou falando para vocês influencia também no que Fernando, né, que falou agora há pouco, se eu não estiver enganada. Sim. Isso. Falou nessa parte da família, o que a família faz. A Ana Dark pegou o Daniel para ser paciente dela poucos meses depois que eu obtive o diagnóstico, porque ele já vinha com várias psicólogas desde criança, porque eu percebia que tinha coisa errada.
Então, tudo que eu podia fazer dentro da minha ignorância, porque a gente não tinha o que tem hoje. Ninguém falava em autismo há 26 anos atrás. Você não tinha orientação, isso não aparecia na televisão, você não tinha orientação nenhuma. E nem pediatra dele conseguiu detectar, mesmo eu falando tudo, ele não olha no olho, ele não entende, ele não socializa, nada deu resultado. Então, mesmo eu não tendo diagnóstico, por eu ter criado a minha filha mais velha que ele, totalmente independente, eu falei, vou criar ele do mesmo jeito que eu criei minha filha. Então, isso que vocês falaram aí, que depende da família, eu concordo plenamente. Mas não é só isso. Às vezes a família faz tudo como eu fiz, e a Ana Dark é minha testemunha, porque quando ela conheceu o Daniel aos 16 anos, ela falou, meu Deus do céu, ninguém fala que esse menino é autista. Se eu estiver errado, Ana Dark, você pode me corrigir, pode intrometer na minha conversa aqui, que eu deixo. Porque eu já cheguei com o Daniel com uma independência incrível para ela. Eu sou de Juiz de Fora, desde que eu casei, há 30 e tantos anos atrás, eu sempre morei na independência. E a independência é um trânsito que todo mundo que conhece Juiz de Fora sabe como é igual Rio Branco, né? Intenso. E eu sempre morei ali próxima dos jesuítas, morei em frente aos jesuítas, depois fui para frente um pouquinho. E o que acontece? Quando eu vi que ele tinha algumas dificuldades, eu mesmo sem saber que era autismo, eu procurei entender o que eu ia conseguir fazer para ele ser independente. Isso partiu da minha cabeça. Eu sempre falo, toda vez que alguém me pergunta, me pede opinião, eu sempre falo. Eu sempre segui o meu instinto, porque eu não tenho orientação nenhuma. Eu seguia e rezava de noite para Deus me mostrar o que ele tinha. E eu esperei 16 anos para conseguir essa resposta. Só que mesmo sem saber, eu achava que isso era déficit de atenção, porque ele passou por 9 escolas. Eu fui convidada a retirá-lo de uma escola grande aqui de Juiz de Fora. Talvez a escola menor seja melhor para ele vai se adaptar melhor. Cada hora numa desculpa esfarrapada. Quer dizer, bullying direto, não tinha inclusão, não tinha nada. Sofri feito vaca no feijão, como fala lá na minha terra, né? Quando a gente sofre muito, a gente fala, sofri feito vaca no feijão, porque está indo para feijoada, né? Mas assim, passei por isso tudo, trabalhando em banco o dia inteiro, não tinha nem como ir em casa almoçar com eles, por causa de horário de banco. Foi uma dificuldade, no meio de um casamento terrível, que eu sempre fui sozinha para resolver tudo. Nunca contei com meu marido para me ajudar em nada. Tanto que eu separei com meu filho com 7 anos, 6 anos, e a minha filha com 9. Então, assim, quando eu já descobri, eu já estava sozinha. Ok? Por que eu estou falando isso? Essa parte que vocês falaram, que a família, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus porque teve o diagnóstico. Não importa se foi pequenininho, se foi igual o meu caso com 16 anos, porque eu não tive condição de ter esse diagnóstico antes. Hoje eu falo que todas as mães têm que ajoelhar todo dia e agradecer a Deus, porque tem profissionais como vocês hoje, entendeu? Que estão preocupados em ajudá-la. Então, elas não têm que ficar tristes e ficar chorando e ficar pensando, por que na minha família? Por que não foi com outra pessoa? Não. Se Deus mandou para nós, algum motivo ele teve. Antes dele escolher quem vai ser mãe de autista, ele primeiro fortalece aquela mulher para ela dar conta de ser mãe de autista. Eu sei porque, se eu contar a minha vida, o que eu passei desde criança, eu vou falar, dá um filme. Hoje eu vejo. Eu passei por tudo aquilo porque Deus me fortaleceu para eu dar conta do que eu tenho que dar conta hoje. Então, no meio disso tudo, quando eu descobri aos 16 anos, eu fiquei uma semana chorando e sem dormir, dia e noite na internet, pesquisando para entender o que era autismo. E nisso ele já tinha passado 5 anos por um psiquiatra, com o mesmo, ele não me dava diagnóstico. Ninguém conseguiu enxergar. Ele fez 4 anos de ecoterapia. Eu sempre coloquei ele para fazer tudo dentro de casa. Essa independência começa mesmo dentro de casa. A gente só consegue alguma coisa com eles fora de casa se você fizer em casa. Agora, tem coisas que não mudam neles, não mudam na condição de autista deles. Então, assim, eu não quero, de maneira alguma, jogar um balde de água fria no que você está falando. Não é isso. O que eu vou falar agora é a experiência que eu tive. A Ana Dark, Ana, você estava comigo já quando ele estava no IMEP, né? Você acompanhou, né? Aquelas 2 tentativas de emprego. Tá.
Se tiver faltando alguma informação, você, por favor, me corrija. O Daniel ficou no IMEP, aqui em Juiz de Fora. Se alguém conhece, eu não sei. Nem sei se ele ainda existe, porque com essa confusão de pandemia, não sei se ele fechou. Ele ficou uns anos lá, e lá tinha psicóloga que ajudava, né? Assim, assistente social, ele convivia com outras pessoas autistas também e tal. O que aconteceu? Esse trabalho da assistência social do IMEP, isso, Daniel, acho que ele ainda não tinha nem 20 anos, né, Ana? Quando a gente tentou esses 2 empregos. Ele devia estar nessa faixa aí de uns 17, 18 anos, talvez. Eu não lembro bem. Então, só para vocês saberem, ele foi até o 2º grau, mas na chamada inclusão que não existia naquela época, mas nem ficava na sala de aula, porque naquela época também não tinha professor auxiliar, não tinha nada. Eu pagava do meu bolso, anos a fio, uma pessoa para ficar na sala com ele, porque as escolas não se manifestavam. Ele ficava lá. Ele não suportava ficar na sala de aula, porque não dava conta, aquilo que se falava lá não era o assunto do interesse dele. Então, a pessoa saía com ele, ia para a biblioteca, ficava um pouco, voltava. Se ele simpatizava com o professor, ele voltava, porque simpatizava com o professor, mas não aprendeu matéria nenhuma. Então, eu tenho um diploma dele de 2º grau, está colocado lá que é inclusão, não dá conta. Outra coisa, ele não dá conta, não faz conta, não faz, não raciocina. Ele tem o dinheirinho dele, que ele ganha, uma mesada que eu dou, ganho de um, ele guarda. Aí eu falo, ainda ontem ele falou, mãe, vamos contar quanto que eu tenho. Aí eu ponho uma nota de 10 e uma nota de 50. Ah lá, Daniel, vamos somar. 50 mais 10 é quanto? Não sei, mãe. Não sei. E a vida inteira eu pelejei ensinando. Então tem coisas que a gente não vai conseguir que eles alcancem. Nessa fase que ele estava no IMEP, a assistente social me chamou, porque ela ficou impressionada de ver, né, o discernimento dele, a inteligência, ele era muito desenvolto, tudo isso porque eu treinei. A base que eu acho do autismo, que a gente consegue qualquer evolução com eles, é com treinamento, é com persistência, incansavelmente. Isso é 24 horas por dia. O que eu falo muito, às vezes, com outras mães, a gente tem que se colocar no lugar deles. O tempo todo, qualquer coisa que você vá falar, qualquer coisa que você vá fazer com eles, você tem que se colocar no lugar deles e imaginar qual vai ser a reação dele quando eu falar isso ou quando eu fizer. Por quê? Porque assim você evita uma crise. Muitas vezes a mãe fala, mas ele entra em crise por qualquer coisa. Gente, tudo na vida, independente se é autista, eu sempre tive esse lema. Ensinei isso para minha filha. Até hoje, ela já tem 29 anos, até hoje ainda falo com ela. Ela fala assim, mãe, aconteceu isso. Eu falei, você fez o lema que eu te ensinei? Se colocou no lugar da pessoa de falar isso e fazer aquilo? Não, então você estava esperando o quê? Então, a mesma coisa é com ele. Se a gente se coloca no lugar, eu vou levá-lo num lugar novo que ele não conhece. O que pode acontecer? Pensa. Ele vai estranhar, aquilo no ambiente dele, como é que vai ser a reação dele? Aí você fala, o que eu posso fazer para evitar isso? Né? Eu dou sempre um exemplo. Há menos de 3 anos eu troquei de apartamento. Estava há anos no outro apartamento e vendi lá e troquei para ficar mais perto dos lugares, porque eu já treinei ele sozinho em algumas ruas de Juiz de Fora. Ele vai sozinho para alguns treinamentos. Hoje eu moro no Granbury, então está mais próximo para ele nadar nos Jesuítas. Antes eu morava na Independência, estava muito longe, lá no final de São Mateus, então ele tinha que andar mais, ficava mais exposto às coisas na rua. Por que eu treinei? Aí, na hora que eu estava lá conversando, procurando apartamento, gente indo lá em casa ver eu expliquei para ele, a mamãe está pensando em vender aqui para a gente mudar para um outro apartamento. Não, mãe, não quero mudar, pelo amor de Deus, mãe, não quero sair do meu quarto, não quero, porque o foco dele é super-herói, então tem coleção, o quarto estava todo montado do jeito que ele queria, com super-herói, ele estava super no ambiente dele. Eu fiquei 1 ano pelejando com ele, explicando que eu precisava mudar, que ia melhorar para ele, ia melhorar para todo mundo. 1 ano para treiná-lo, para aceitar a ideia da mudança. Quando eu defini que apartamento que eu ia ter, eu comecei a mostrar foto, esse, olha, assim vai ser, esse vai ser seu quarto e tal. Entenderam? Por eu ter tido esse tipo de treinamento, eu consigo muita coisa com ele. Ele melhora muito, melhora, aceita as coisas, aceita. Claro que nisso tudo tem a Ana Dark. Eu estou falando da minha parte aqui dentro da minha casa.
Ele já chegou na Ana Dark com uma independência muito grande, mas a Ana trabalha demais com ele lá. Ela é a minha salvação. Ela e o doutor César. Ao parar de falar de mim, fala só dele. Ela e o doutor César são os dois esteios com ele, né? De profissionais assim, maravilhosos. E a minha terapeuta também que me ajuda muito. Agora, quando tá lá no IMEP, me chamaram. Falaram, Ieda, a gente estava pensando em ver se conseguia colocá-lo no emprego e tal. Eu nem tive esse problema do LOAS, porque, né, pela minha aposentadoria, eu não me enquadro. Então, eu entendo o que as outras mães pensam, porque eu já vi outras mães me falarem a mesma coisa que vocês falaram aí. Aí eu falei, mas, gente, aonde que a gente pode conseguir um emprego para ele e tal? Ele falou, você acha que ele ia aceitar? Aí nós conversamos, a Ana Dark conversou, eu conversei. Ele, no início, foi muito reticente, não quis. Ele não quis. Não, mãe, não quero trabalhar, não, mãe. É um medo que você vê deles enfrentarem uma situação nova. Por quê? O meu menino é o seguinte, ele faz natação desde 11 anos de idade, ele tem aula particular 2 vezes na semana com uma professora, mas nem aula particular de matéria, não. É mais para ele socializar. Lá ela dá reforço para quem tem problema em escola, entendeu? Só que ela aceitou o Daniel lá. Então ele convive lá, e lá ela treina com ele. Escreve isso, me conta aquela história, coisa que eles têm dificuldade, né, de se expressar. Agora ensina algumas coisas em inglês, ele até está falando, estou falando inglês, estou aprendendo isso. Ela já tem o telefone dela, agora ele está na chamada de vídeo. Olá, teacher, good morning, já assim que ele já fala com ela. Aí ela vai negociando com ele. Hoje a gente está online, a Ana Dark também, mas assim, ele tem isso tudo. Ele tem grupo jovem, que ele participa de 3. Aí todo final de semana ele vai, cada dia ele está no 1. Aí é o seguinte, quando a moça me chamou, falou, vamos arrumar um emprego para ele, eu falei, beleza. Ieda. Oi. As pessoas estão colocando aqui, que estão achando muito interessante seu depoimento, mas eu estou muito preocupada, porque o horário da Carol, ela tem uma aula. E é 8h30. Tá. Deixa só eu falar com você, então, da experiência, eu vou sair. Desculpa, é um defeito que eu tenho, às vezes eu sou prolixa, né? Aí não, mas me falaram... Tem muitas pessoas elogiando o seu depoimento. Eu acho que ele veio a calhar com tudo que a gente está falando. Eu acho que a gente tem que ter um segundo momento, Carol. Para falar, porque, assim, né? eu tô vendo que tem muita gente levantando as mãos aqui. Para que a gente traga o site, para a gente ouvir esse depoimento. Oi? Tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que a Ieda parece que falou para mim. Que eu também semelhantes. Então, a gente vai precisar de um tempo para a gente poder, assim, eu sou chileno. Mas eu posso falar dos 2 empregos, ou vocês querem que eu já termine e fica para uma outra vez? Porque eu sou chileno. Pode falar dos 2 empregos. Eu sou chileno, sou estrangeiro. Eu posso resumir um pouquinho a história dos 2 empregos, Ieda? Pode. O Daniel teve uma oportunidade, gente, de estar indo para trabalhar num jardim, né, da prefeitura e tudo. Lá naquele negócio do jardineiro, casa do jardineiro. Isso. E aí, o Daniel tem uma fobia muito grande com insetos. E aí, aquela questão que a Luísa trouxe, da preparação e tudo. Assim, a fobia dele é tão grande que uma vez eu fui com uma blusinha de borboletinha e ele não deu conta de ficar no ambiente comigo com a blusinha. Então, assim, chegou lá e falou assim, não quero ficar aqui. E é isso que a Luísa tinha colocado. Não, ele até foi, Ana. Desculpa, só um pouquinho. A gente fez uma entrevista com ele, nós fomos com ele no jardim, porque ele ia trabalhar como auxiliar do jardineiro lá da Rede Ferroviária Federal. A vaga era para ficar lá, ajudando a podar as plantas, a regar, era coisa simples. Só que o ambiente que tem flor é um ambiente lotado de borboleta. Como ele tem calma, não deu certo. É aversivo para ele. Então, assim, ele não deu conta, entendeu? Então, preparar o jovem para isso, não só pelo caso do jardim e tudo, é uma situação bem difícil, porque, igual, se a gente tem alguém que é aversivo a nível de barulho, e a vaga de emprego está relacionada a barulho, também é muito complicado. Eu acho que é isso que a Carol estava trazendo para a gente, dessa adaptação, da importância das empresas também terem esse olhar em cima. Eu acho que o Fernando também contribuiu muito aqui na discussão, esse olhar em cima da pessoa que vai para recebê-lo, né? Para recebê-lo.
Como que seria isso, né, Carol? Aí eu vou te dar a voz aí para você continuar para a gente. É fantástico, e nós vamos combinar um horário com você, um momento com você e com o Rodrigo, porque você vai estar trazendo a sua experiência enquanto mãe e o Rodrigo enquanto sujeito com autismo, que é o que também falou aí. Vai ser um momento riquíssimo, né? Tá. Depois eu falo do segundo emprego num outro momento, então. Ótimo. Eu vou agradecer vocês e pedir desculpa, tá? Se eu falei demais. Nós que agradecemos. Veio muito, Tá bom, um veio brilhantemente exemplificar a fala. Mas aí essa questão do ambiente de trabalho, eu prego a mesma fala que a gente usa para a escola. O Fernando trouxe a questão escolar. Eu sempre falo que é a escola que se adapta ao aluno e não o aluno à escola. Então, a empresa é a mesma forma, né? A empresa também tem que se adaptar para receber com capacitação, com conhecimento sobre o que é o caso, sobre o João, né? Não vai conhecer também só sobre o TEA, mas sobre o João que tem TEA, né? E aí, de fato, aquele ambiente vai estar preparado para recebê-lo, e aí facilita essas 3 grandes dificuldades, Luísa, também, né? Porque vai estar sendo trabalhado já com ele, e aí ter um ambiente. Por isso que eu falei dos 2 desafios, né? Esse outro ambiente vai estar facilitando, minimizando as próprias dificuldades que o autismo já vai ter, né? Eu vou voltar aqui, mas eu falei com a Ana, a vida adulta é um tema que surte mesmo essas reflexões, porque a gente vê muitos momentos de crianças, né? Palestras sobre intervenção precoce, palestras sobre como diagnosticar. A vida adulta, ela merece um espaço maior mesmo em vários outros contextos, e nós estamos contribuindo também. Deixa eu voltar aqui lá para os slides. Beleza. Vocês me dão um ok se apareceu, tá? Por favor. Apareceu. Ok. Então, seguindo essa perspectiva dessas 3 grandes, né, dificuldades, o Leopoldino e o Coelho, em um artigo deles também, que a gente está falando aqui, que vale a pena vocês também terem acesso, ele traz também, de acordo com os artigos que ele usou para sua pesquisa, quais são os obstáculos à inclusão dos autistas no mercado de trabalho. Então, ele fez um quadro bem didático, onde ele traz o obstáculo, que seria, e as referências dos estudos, para que vocês também possam pesquisar. Então, eu vou falar de alguns aqui em cima do que a gente já está refletindo, né? O preconceito dos potenciais empregadores, por isso que em cima dessa questão, eu comentei com vocês do projeto que a gente tem na faculdade, que é dos alunos de psicologia levarem esses conceitos para os futuros administradores de empresa, ou de profissionais que venham a trabalhar em empresas, ou talvez até palestras de conscientização nas próprias empresas. A discriminação por parte de colegas, porque também sabemos o quanto o autismo ainda é carregado de preconceito e de informações equivocadas. Falta do preparo vocacional, que aí envolve também o que a gente está falando aqui, como que seria esse pré-preparo, né, se eu pudesse dizer, como que seria esse antes de chegar, que habilidades são necessárias, como a Luísa bem complementou, para fazer uma entrevista, quais habilidades são necessárias para como se portar numa entrevista, como procurar, onde procurar, quais são aqueles empregos que possivelmente eu posso também estar enquadrado, e como fazer esse primeiro contato, como, de certa forma, manter, esse preparo vocacional também está associado ao manter, o que eu preciso, o que aquela tarefa exige. Dentro de recursos humanos, a gente tem a descrição do trabalho, a descrição da função laborativa. Então, é importante também o profissional da psicologia ou outro profissional que for fazer esse meio de campo ter acesso anteriormente a esse perfil da tarefa laboral, porque aí nós saberemos quais as habilidades que aquela tarefa exige desse futuro profissional, desse sujeito que vai estar se colocando à disposição para essa vaga. Então, é importante também ter acesso a esse perfil. Falta de incentivos financeiros à contratação. Então, a gente também tem, como a gente falou, de incentivar as empresas no sentido de que essas pessoas com autismo vêm sim a contribuir, não é somente uma contratação para cumprir uma cota. Então, são algumas
não vou falar todos pela questão do tempo também, mas tem aí as referências para vocês pesquisarem, tá? Outra também informação importante que o Celso e a Amanda e a Mariana trouxeram também nas suas pesquisas é alguns grandes eixos das políticas públicas que a gente tem até hoje, que possam vir a melhorar ou favorecer a inserção desses jovens. Então, a preparação para a atuação profissional, é tudo que a gente já falou, envolve o acesso a uma educação efetiva. Então, o que o Fernando também disse, né, dessa inserção do assistente social na escola, então, desde o seu crescimento na vida escolar, isso ser a preparação, o incentivo à contratação, o fomento à produção científica, esse 3 aqui, ó, nós temos que estar aí nos comprometendo a estudar mais, a realizar pesquisas, grupos focais, trabalhos, laboratórios de possibilidade desses ensinos, porque nós precisamos, para que políticas públicas também sejam mais efetivas, precisamos de ter mais produção científica associada ao tema. E como eu disse para vocês, eu tive dificuldade de achar materiais específicos para a inserção no mercado de trabalho. Vida adulta, a gente até tem uma literatura sendo mais expandida, mas especificamente para o mercado de trabalho ainda é necessário ter mais estudos, né? Aquisição de informações precisas sobre a questão, também aí mais uma vez a proposta de conscientização para toda a população de como que seria esse trabalho antes e de como manter-se no emprego esse jovem com autismo. E aí eu inicio propriamente dita a minha fala mais prática agora, pensando então que as políticas públicas seria talvez o primeiro passo, o que viria depois para a gente fazer uma construção desse jovem no mercado? Então, eu trouxe para vocês esse esquema para a gente discutir aqui, né? Então, nós temos o processo de inclusão da pessoa com autismo no mercado de trabalho podendo ser, talvez, exemplificado aqui, né? Abrindo margem para a gente refletir a partir daqui. E faz muito sentido com o que a gente vem discutindo até agora, com os depoimentos, com as colocações de todos vocês. Então, nós temos aqui as políticas públicas que viabilizam, né, que direcionam, então a gente precisa melhorar políticas públicas, pesquisas, conscientização, projetos de leis, ok? Porque essas políticas que viabilizam e direcionam esses processos de inclusão, não somente da pessoa com autismo, mas da pessoa com deficiência de uma forma geral. E aí esse quadrante que vai ser a nossa discussão a partir de agora. Então, tendo esse preparo por parte das políticas e por parte da empresa, vem a nossa atuação. Encaminhar para o mercado de trabalho, preparar esses indivíduos, ajustar o ambiente laboral e acompanhar o processo. Então, é um ciclo. Nós preparamos antes de encaminhar, né? Nós não vamos fazer uma procura de um trabalho sem antes preparar esse indivíduo. E a preparação vem também do que a Luísa bem colocou, não é só a preparação da função, mas todas as habilidades que exercer algo necessita, que exercer algo nos impulsiona. E a própria oficina da Passo a Passo está fazendo isso. Então, lá na culinária, por exemplo, que foi citado aqui, não é só cozinhar. A gente discutiu isso essa semana, né, Ana? Tem muitas outras habilidades envolvidas que podem ser ensinadas lá, que estão associadas a essa preparação, né? E a partir do momento que há essa preparação, vamos então encaminhar, né? Vamos encaminhar para o mercado, vamos ajustar o ambiente laboral, vamos acompanhar o processo. Ou podemos também fazer o encaminhamento, fazer o contato com essa empresa, conhecer o perfil da função laboral, como eu disse, a descrição de cargos, que algumas empresas também falam, e a partir do momento que a gente tem essas informações, que de fato, eu vou usar o exemplo do empacotador aqui, Luísa, porque é o caso que eu vou trazer aqui hoje, mas é bacana você ter trazido, porque eu vou trazer que foi uma escolha do jovem, né? Nós tínhamos algumas opções de funções e de empresas que tinham a parceria, e ele escolheu estar nessa função.
Então, nós fizemos o contato com a empresa, nós fizemos todo o processo de preparação e conhecemos a função desse cargo, né, que seria a análise descritiva desse cargo. Aí nós vimos o que era preciso ensinar para ele, quais habilidades era necessário para ele exercer aquela função, ajustamos o ambiente e acompanhamos o processo. E tem análise do comportamento nisso tudo, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu escutei um barulhinho, parece que é de alguém falando, Ana? Um barulhinho de chat, parece. Não tem não. Não? Eu escutei um barulhinho, achei que era de chat. Não, ainda não tem. Eu acho que alguém levantou a mão. É, que eu escutei um barulhinho. Carol, não sei o que, apareceu assim. Eu escutei um barulhinho. Eu não sei se era de chat, eu falei, eu vou perguntar. Fui eu sem querer, gente. Desculpa, porque minha internet é muito ruim. Tudo bem. Esse caso clínico que eu vou trazer, então, para vocês, esse caso que eu vou exemplificar, é o João Carlos, 19 anos, autista verbal, ele faz uso do PECS em alguns contextos, em algumas situações que talvez possam ser mais necessárias. Ele frequentou a PAI durante a infância e a escola regular no ensino médio, porém ele não completou o ensino médio. Então, o contato que eu tive com ele na PAI nessa época não era a nível de escola, ele não estudava mais na PAI, mas ele continuava fazendo as terapias, né? Que é uma proposta que as APAIs também oferecem. Você citou aí, Luiz, a questão de uma mudança na parte do que a APAI vem oferecer. Hoje a gente tem mais os centros dias, né, que são para atender esses jovens com deficiência. Então, eles terminam o percurso escolar, que seria o EJA, né, o ensino de jovens e adultos, e depois eles vão para esse centro-dia, onde justamente lá é trabalhado todas essas questões de independência, autonomia, de um possível treinamento ou possibilidade de um trabalho profissionalizante. Então, neste caso, o João Carlos ele estava nesse centro-dia. Ele possui certo domínio de leitura, porém para frases pequenas. Em casa, ele morava com os pais, que prezavam pela independência e autonomia, então tinha, como o Fernando bem trouxe, um ensino, uma participação da família, a Ieda também trouxe isso, a família prezava muito por isso. Não fazia uso de medicações, muito organizado e prestativo, ágil na realização das atividades. Ele tinha alguns gostos interessantes, que gosta de placas de trânsito, de países, de cidade, de ouvir músicas e filmes de terror. E partiu dele o desejo de trabalhar após assistir um filme. Então, quando nós tivemos esse desejo dele, nós fizemos o contato com as possíveis empresas parceiras e as possíveis vagas que estariam disponibilizadas para esse projeto. E aí nós pegamos aquelas funções, apresentamos para o João, e juntos discutimos a que ele teria uma preferência. Então, aqui, Luiz, eu venho dizer, né, houve uma escolha, né, por parte dele em querer essa função. Porque como ele gostava Exatamente, Exatamente, assim, eu acho que não é a questão, como eu falei ali, né? Não é que lá a gente vai ensiná-lo numa oficina, vai ensiná-lo uma profissão, mas ensiná-lo habilidade para que ele, utilizando aquilo dali como um laboratório para ele desenvolver habilidades para que ele possa escolher, exatamente. Para que ele voe, né? Para que ele voe. Para que ele voe, exatamente. E a gente achou, tinha uma função lá, por isso que eu quis colocar essa parte de gostar de placas de trânsito, que tinha uma função lá, que era aquela função responsável por anotar as placas quando o carro entra e entregar o ticket, né? É um supermercado, essa empresa. E a gente achou que ele ia escolher essa, porque ele gostava de placas, então a gente achou que ia ser o show. E aí que entra uma forma de não colocar as nossas inferências. Se eu colocasse a minha inferência e de escolher por ele, mas ele gosta de placas de trânsito, vamos escolher essa função para ele. Isso não é a nossa proposta. Então, a gente apresentou as funções que tinha e ele escolheu. Então, ele foi justamente por uma escolha, uma vez que ele se disse muito organizado, eu sou muito organizado, então eu vou conseguir, eu vou gostar de estar na parte das sacolas. E um dos motivos... Carol... Oi. Eu vou só complementar aí também, lá na oficina, por exemplo, a gente às vezes
pensa que o nosso jovem lá, que fica no computador o dia inteiro, que adora computador, ele vai se interessar muito pela oficina de TI. Uhum. E aí vai lá e fala assim, ele gosta mais do jardim do que do TI, entendeu? Ou então, da culinária, né, Ana? A gente tem um jovenzinho lá que tem se interessado mais pela parte prática, de produção, de criação de coisas, do que o TI, onde ele fica na parte, em casa, ele fica no computador, então não sei se ele imaginou que o computador seria a mesma coisa, né? Sim, mas ótimo o seu exemplo, porque a gente tem que, nesse momento, a gente tem que se privar, assim, totalmente das nossas inferências. Por isso que eu fiz questão de colocar que ele gosta de placas e eu achei que ele fosse escolher. Então, nós apresentamos e houve a escolha por parte dele. E uma coisa que foi crucial para ele escolher também ficar na parte das sacolas é porque ele disse assim, lá eu vou ver outras pessoas, porque na placa ele ficaria sentado e só anotando, ele não teria esse contato que ele quis usar do trabalho para ter essa oportunidade. Então, foi fantástico também ele ter tido essa percepção que aquele trabalho proporcionaria para ele também lidar com essa dificuldade que é estar, né, em contato com outras pessoas. Então, dentro desse caso, eu quis trazer para vocês aquele diagrama anterior. Como que foi feito esse processo de encaminhar, de preparar, de ajustar o ambiente, de acompanhar o processo. E em cima de como foi feito isso, eu trouxe para vocês como proposta para discutirmos aqui também as práticas baseadas em evidências. Então, preparar os indivíduos. Quais práticas baseadas em evidências hoje, que a análise do comportamento nos traz, que possam ser trabalhadas, utilizadas para preparar esses indivíduos? A videomodelação. Então, a videomodelação foi utilizada com o João. Então, o que é a videomodelação, né? É através da visualização de uma habilidade realizada, executada ou por uma outra pessoa ou pelo próprio jovem. Então, o que a gente fez? Nós mostramos vídeos de outros funcionários realizando a tarefa de colocar a sacola, os produtos na sacola. Nós mostramos vídeos meu colocando os produtos na sacola, da mãe colocando os produtos, e depois ele assistiu ele colocando. Então, esse assistir vídeos dele mesmo possibilita também ajustar. O que é preciso mudar aqui, João? O que você sentiu mais dificuldade aqui? Então, a videomodelação é uma prática baseada em evidência que podemos estar aí proporcionando e foi feito também com o João. Outra proposta é a análise de tarefas, que é uma decomposição de tarefas, de uma tarefa maior em pequenas tarefinhas, né, em pequenos pedacinhos, em unidades mais simples, com o intuito de ter o ensino geral da tarefa em si. Essa daqui foi feita para uma análise de tarefas no momento ali da sua habilidade em si que ele tinha que desempenhar, né? Então, cumprimentar o cliente, bom dia, boa tarde, pegar a sacola, colocar os produtos na sacola. E aí nós fizemos aqui com ele uma reflexão, né? uma reflexão muito abstrato, né? Mas um treino de que se tinha poucas sacolas, poderia ser entregue para o próprio cliente. Se tinha muitas sacolas, coloca no carrinho. Ou pergunte para o cliente, né? O que você deseja, né? E uma coisa que é importante, que a gente fez aqui, que entra também lá no ajuste do ambiente, nós pedimos o supermercado para comprar esse tipo aqui de suporte para sacolas, né? As sacolas ficavam antes convencionalmente, aí nós pedimos para comprar esse, a gente viu que existia, onde tem os tamanhos das sacolas. Então, isso facilitou também o processo para ele. Então, a empresa ter comprado antes já nos mostra aquela frase que a gente disse, né? Que a empresa se adaptou a ele, não ele à empresa, né? Então, aí foi preparado um ambiente antes para ele estar lá, né? Outra proposta também, baseadas em evidência, outra prática, é a intervenção mediada entre os pares. Então, é uma intervenção no qual os pares promovem diretamente as relações sociais com esses jovens, com esses indivíduos. O adulto organiza esse contexto social e, quando necessário, fornece um suporte. O que a gente fez? Nós selecionamos previamente duas funcionárias, na verdade, que seriam esse suporte para o João.
elas fizeram uma capacitação, elas fizeram um treinamento sobre o que é o autismo, quais eram os comportamentos e características do João e do autismo, conheceram o João antes. Então, mais uma vez, reforça essa preparação antes, né, para esse indivíduo chegar e já se sentir mais fortalecido e mais acolhido. Outra que eu acredito que dentro da questão do mercado de trabalho seria o coração, né, que a gente trabalharia, é o treino de habilidades sociais, porque ele está envolvido em todas as propostas que estar no ambiente de trabalho exige. Então, o THS, ele vem também da terapia cognitivo-comportamental, mas ele tem aí a sua importância e confirmação dentro também das práticas baseadas em evidências, para que possibilite justamente um treino de interações sociais, de habilidades que são importantes para todo um convívio social com as pessoas. Então, o que a gente fez no caso do João? Treinos de como cumprimentar os colegas, então, ou também cumprimentar os clientes, não precisa de ser tão invasivo, de fazer perguntas para o cliente, mas apenas um cumprimento. Outros treinos que nós fizemos para situações inusitadas, como clientes grossos, né, clientes talvez que respondesse alguma coisa para ele, como ele deveria reagir. Outro treino que a gente fez foi caso o cliente pedisse mais sacola, porque isso acontece com algumas pessoas, né, de pedir mais sacolas. E ele tem que colocar menos, né, a sacola que é necessária ali para o produto. Então, como que você diria, não, eu só posso, só essa já é o suficiente, mas como dizer isso de uma forma socialmente, talvez, ali, aceita, sem uma interpretação equivocada? Outro treino que a gente fez também, como lidar caso uma sacola furasse, o que ele tem que fazer, como ele deve se portar, quem que ele deve procurar, qual é o seu superior, como recorrer. Então, tudo isso foi feito também dentro do treino de habilidades sociais. O nosso outro caminho, né, daquele quadrante que a gente está discutindo, seria, então, encaminhar para o mercado. Então, nós preparamos aquele sujeito, a gente conheceu a tarefa, quais habilidades eram necessárias para aquela tarefa, então vamos preparar, né, para esse voo. Por isso que eu escolhi esse foguetinho, achei lindo. Porque esse foguetinho é para simbolizar que a gente está preparando eles para voarem, né? Uma proposta que a gente fez foi a intervenção, uma prática que a gente utilizou foi a intervenção naturalística, que aí, Fernando, entra muito o que você disse, o que a Luísa, o que a Ieda, que seriam aquelas estratégias incorporadas às atividades e rotinas já pertencentes à vida do João, né? Que já fazem parte do cotidiano do João. Então, o que a gente fez? Toda vez, então, a partir daquele momento, quando a família chegasse do supermercado, o João, que era responsável por tirar os produtos da sacola, guardar nos armários, organizar de acordo com produtos de higiene, com produtos comestíveis, biscoitos, com material de cesta básica comum, óleo, arroz. Então, o João passou a ter essa responsabilidade em casa também. Outra proposta que a gente fez, onde o João era responsável por separar as roupas na máquina de lavar, roupas coloridas de roupas brancas, porque também é uma forma do João saber fazer essa classificação, porque empacotar, né, necessita de uma habilidade de classificação, né? Outra habilidade também que a gente desenvolveu dentro da intervenção naturalística, João era responsável por guardar as peças de roupa também em cada parte específica dos armários, então também favorita essa classificação, trabalha também com essa classificação de objetos. As narrativas sociais é uma prática baseada em evidências muito interessante, muito utilizadas também, tudo que envolve, né, essa questão social é aconselhável. Então, são intervenções que vão descrever possíveis situações. E aí, quando você trabalha essas narrativas, você também demonstra exemplos de como ele deveria agir caso isso acontecesse. Então, as narrativas sociais também foram utilizadas naquelas situações inusitadas que eu citei, né, de como lidar com algumas situações. Aqui tem uma narrativa que a gente usou,
caso uma pessoa chegasse perto dele com os legumes, que nesse supermercado é pesado separado, né? Então, se uma cliente chegasse, coloque na sacola, por favor, ele deve dizer, né? Mas você precisa ir lá pesar. Ah, me desculpe, não sabia. Então, a gente, através das narrativas sociais, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas foram mais, para vocês também verem como que essas práticas podem vir a favorecer essa preparação. O outro item do nosso quadrante seria ajustar o ambiente, tudo em ciclo, né? Nada separado, ao mesmo tempo que prepara, ao mesmo tempo que encaminha, ao mesmo tempo ajusta. Os suportes visuais, que é a minha grande paixão, porque eu venho da área, né, de mais tempo dentro da questão do ensino estruturado, da metodologia TEACH, onde o suporte visual ele é o grande centro, mas ela também vem como uma prática baseada em evidências, e a análise do comportamento também utiliza. Então, a gente ajustou dentro do ambiente placas de identificação do banheiro dos funcionários, porque só tinha a placa de identificação dos banheiros coletivos, e aí como ele precisava, quando ele precisasse usar, ele tinha que usar o banheiro dos funcionários, a gente orientou a empresa a fazer uma placa específica, a sinalização no local de passar o crachá, para que ele também já soubesse chegar e ir no seu ponto para passar o crachá, sinalização no local de armazenamento das sacolas, porque era o seu produto central ali, né, era sacolas, então ele tinha que saber onde ficava arquivado, guardado, armazenado essas sacolas, então foi feito também uma placa de sinalização. Essa estrutura visual aqui a gente fez para ficar lá no caixa, né? Ficava coladinho no caixa dele, para que ele soubesse discriminar qual tipo de sacola era para a quantidade de produtos. Então, a sacola pequena que está em cima, ela dá para 1 a 3 produtos, a sacola do meio, que é a média, mais de 3 até 5 produtos, e a sacola maior é mais de 5 produtos até 8 produtos. E aí ele sabia que se tivesse, por exemplo, mais de 8 produtos, ou ele colocava em outra sacola, ou colocava 2 sacolas para melhorar o suporte e para manter a sacola mais firme. Então, tudo isso também foi trabalhado. Essa outra estrutura que também é interessante, que foi feito para ele identificar a quantidade e também o peso do produto. E isso, olha que bacana, é trabalhado em casa, né? Noções de peso e medida. Então, produtos mais pesados, produtos de vidro, latas, ele tinha que colocar 2 sacolas para ficar mais firme. Produtos de higiene, 1 sacola só. Produtos que envolvam açúcar, feijão, óleo, 2 sacolas. Então, tudo isso, e aí eu lembro de uma frase sua, tá, Fernando? Não necessariamente essas dicas visuais, essas instruções visuais precisam estar ali para sempre, né? À medida que ele for desenvolvendo um conceito e o entendimento daquilo, a gente vai esvanecendo essas dicas, como você mesmo colocou, né? Uma outra proposta foi dita também, que é uma rotina que foi feita antes do trabalho. Aqui foi feita inicialmente, porque ele não colocava, às vezes, a roupa assim que acordava, ele escovava o dente, às vezes, meio que depois. Então, a gente fez aqui para poder clarear para ele exatamente, né, como que ele deveria fazer antes do trabalho. Então, acordar mais cedo, tomar um banho, vestir o uniforme da empresa, tomar o café, escovar os dentes, pegar o crachá, pegar sua mochila e despedir dos pais. E acompanhar o processo, que seria aí o nosso último quadrante, nós temos muito da análise do comportamento, e eu quero até que vocês possam contribuir, vocês que já estão há mais tempo dentro da análise do comportamento, como que a linha de base pode ajudar para acompanhar esse processo, né? O que é a linha de base, para talvez alguém aqui que não conheça? Ela funciona como um ponto de referência. Então, a partir daquela linha de base, cria-se, de fato, como vai ser a estrutura e as propostas de realização daquela tarefa, né? Que tipo de instrução ele vai precisar, que tipo de dica, que tipo de orientação. Então, essa linha de base é importante e ela pode vir aí para auxiliar no acompanhamento do processo, né? A avaliação funcional do comportamento, que também pode vir como uma proposta de acompanhar o processo e de reconstruir aí, talvez, ajustes necessários. Então, é uma maneira de determinar a função
ou a finalidade de um comportamento para um plano de intervenção. Então, a avaliação funcional ela pode vir aí também para auxiliar o João, nesse caso, e esses outros jovens, né, usando o João de exemplo, para que a gente possa também mensurar como que está a sua evolução, o que de certa forma você está ali desempenhando que não compete àquela função em si. Análise funcional é importante. Outra prática baseada em evidências também seria a autogestão, o automonitoramento, que é uma instrução focada, né, nos alunos, nas pessoas com autismo, monitorando e registrando com precisão os seus próprios comportamentos. Então, a gente, dentro dessa proposta, a gente tinha os checklists que ele tinha que seguir, né, que monitorar antes e depois, só que aqui eu coloquei só o do antes, mas tinha o do depois também do trabalho. Então, assim que ele chegava, ele tinha que organizar as sacolas, ver se a sua caixinha ali está cheia, ele tinha que retirar as caixas que ficavam ali para não atrapalhar, ele tinha que pegar o paninho dele para passar no balcão do caixa e o álcool. Então, é um checklist que sempre era feito, então ele automonitorava e tinha ali o reforço dos colegas de trabalho, que ele mantinha o trabalho muito organizado. E aí a gente finaliza, né, com também um outro quadro que o Leopoldino Coelho traz, e acho que a Ieda vai ficar muito feliz também de ver esse quadro, justamente porque em nenhum momento, Ieda, nós vamos tirar o autismo desse sujeito, pelo contrário, a gente vai justamente pegar as suas qualidades que são talvez inerentes a muito mais pessoas típicas, né? Com certeza eles têm muito mais a oferecer, a contribuir, e aí foi feito um quadro justamente com os pontos fortes do perfil do profissional com autismo. Olha que bacana isso. Então, o que seria? Quais foram esses estudos? Eles são mais amigáveis à rotina e ao cumprimento de regras, a gente sabe disso. Apresentam menor taxas de atrasos e demoras nas pausas do trabalho. Perdem menos tempo em conversas com os colegas de trabalho, podem apresentar excelente memória para detalhes, então aprendem, né, gravam ali com detalhes muito mais facilmente, preferem ambientes visualmente organizados, então no caixa do João nunca tinha aquelas caixas soltas, era um caixa organizado, gostam de completar tarefas, então, tarefas novas que eram impostas, eles gostam e sentem ali, talvez, essa disposição para estar aprendendo mais, logicamente, com os ajustes e as adaptações. Esse pensar de forma diferente seria no sentido de também ser mais objetivo, e no trabalho é necessário isso em alguns momentos. Podem apresentar habilidades e conhecimento aprofundado em determinadas áreas. E aí eu também pego o exemplo da Beatriz, que ela disse, talvez ele entra como um empacotador, mas ele pode crescer na própria empresa, né? Ele pode ter uma progressão ali através de todas as suas contribuições para aquele trabalho. Aqui nós temos uma foto do João, eu tampei os outros rostinhos porque eu só tinha autorização da foto do João, mas o que a gente fez? A gente foi e levou os colegas dele da oficina que ele participava na PAI para que eles pudessem ver o João trabalhando, para motivá-los, para incentivá-los a também querer estar procurando e talvez fazendo essa parceria. Aqui são as duas funcionárias que eu disse que, né, foram as selecionadas para estarem ali apoiando o João e estarem orientando quando preciso, né? Aqui as nossas referências, como eu disse, esse daqui que é o do Leopoldino do Coelho, o processo de inclusão de autistas no mercado de trabalho, vale a pena então vocês lerem, eu vou passar depois o link, né, para a Ana colocar no chat. Eu até compartilhei lá também. Ótimo, o da Mariana e da Amanda, a inclusão no mercado de trabalho de adultos com transtorno do espectro autista, uma revisão bibliográfica, esse é fantástico, porque foi a partir desse que eu conheci o do Leopoldino, eles citam muito o Leopoldino aqui, e tem esses dois artigos em inglês, mas que vale a pena, né, quem tiver a oportunidade de estar lendo, que fala sobre o treinamento de habilidade de lavagem de carro, para adolescentes com deficiência, tá? E transtorno do espectro autista na comunidade, e esse outro, que é a avaliação e ensino de habilidades sociais relacionadas ao trabalho para adultos com transtorno do espectro autista. Então, aqui, nesse especificamente,
como é da área específica da análise do comportamento, traz muitos conceitos de videomodelação, da questão do treino de pares, da treino de habilidades sociais, traz também das instruções visuais. Então, é um texto que traz mais específico as contribuições das práticas baseadas em evidências para serem utilizadas. Então, como eu usei esse foguetinho, é para dizer que o céu é o limite, né? A gente proporciona, desde o início, uma proposta de dizer para eles que eles podem, igual o Fernando bem disse, eles podem ser o que eles quiserem e também estar onde eles quiserem. E que saibamos respeitar esse limite, no sentido de que se ele não quer, não quer. Se ele quer, eu estarei ajudando, né? Então, essa eu acredito que é a proposta central, né? Deixa eu Carol, o compartilhamento aqui. Várias pessoas aqui elogiando e tudo. O Jonathan Victor, ele é recrutador em uma empresa, então ele colocou assim, muito interessante o conteúdo, Carol. Eu, como recrutador, ter essa visão a encaminhar uma pessoa com alguma necessidade é realmente importante. Eu acho bem bacana, porque assim, a gente não sabe até que ponto que as empresas conhecem sobre as deficiências também. Uhum. E trazer as necessidades, organizar essas necessidades para eles é importante. O Jonathan, eu conheço um pouquinho aqui, né, a pessoa que me pediu para chamar o Jonathan, ele trabalha no mercado, inclusive, recrutando pessoas no mercado. Então, assim, para ele, acredito que tenha sido um checklist de informações agora para ele poder se organizar para estar recrutando profissionais. A Carla coloca assim, muito relevante assunto, esses procedimentos de ensino da ABO podem ser usados com outras deficiências. Parabéns, Carol. Sim, acredito que não é só para autismo, né? A gente está colocando aqui, que a gente trouxe esse assunto devido ao mês de comemoração ao Dia Mundial do Autismo, mas sim, relevante para outras deficiências. Inclusive, Carol, eu lembrei de um relato de uma família que o filho é portador de síndrome de Down, trabalhando como empacotador e tudo, e aí gerou uma situação desconfortável no trabalho, porque todo mundo dava gorjeta só para ele, os outros empacotadores ficaram enciumados. Então, assim, gerou uma situação desconfortável, porque, assim, só ele que ganha gorjeta e a gente não ganha, e foi se afastando dele. Então, trabalhar também essa situação entre os outros profissionais é importante. Exatamente. Né? Eu quero... Tem mais comentário? Eu estou feliz de ver algumas alunas. Oi, Jane, minha aluna tão querida, sempre acompanha também. A Andréia de Astolfo Dutra faz parte do GAI. Alguns rostinhos que eu estou vendo, né? Antes de finalizar, de fato, eu separei uma musiquinha que eu adoro. Né? O pessoal sabe das minhas paródias, mas essa é uma musiquinha. É uma musiquinha que eu acho que ela fecha bem aqui, sabe? E eu vou tentar cantar sem chorar. Mas assim, não vamos levar em consideração a voz, né? Mas só a mensagem, né? É da palavra cantada e diz assim, ó. Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer saber de onde vem, para onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer. Então, se todo mundo quer crescer e ser alguém, nossas pessoas com autismo também podem. Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Fazendo algumas pessoas chorar aí, ó. Todo mundo colocando comentários aí. E você vai fazer, eu vou te propor, fazer um coral e cantar essa música com seus meninos, tá? Pode ser. Vamos fazer um coral e cantar.
a gente conseguiu fazer no final do ano com os terapeutas, que já foi difícil. Eu acho que vai ser mais fácil fazer com as crianças, com os meninos. Pode ter certeza que a gente vai fazer. Vamos fazer. A gente bota os musicistas aí, a Raíssa, a Patrícia Poggianello, para ajudar isso aí. E vamos montar. Olha só, gente, eu queria muito agradecer a Carol. Eu acho que a nossa proposta, né, já tinha comentado isso com outras pessoas, e a Carol disse assim, Ana, eu falei nesse ciclo de palestras, vão movimentar, eu preciso disso e tal. Então, assim, a gente tem uma vida muito corrida, todos que estão aqui, todos que palestraram, que estão palestrando, tem uma vida muito corrida, e todo mundo cedeu um tempinho para vir falar. E a Carol falou, Ana, são muitos parceiros que a gente tem, vão trazer um ciclo de palestras que as pessoas precisam de ter mais conhecimento sobre o autismo. E ela foi uma das pessoas que ficou ali insistente, ela e a Mariana Dourado são pessoas bem insistentes, tá, gente? A gente Falou meu nome aí. A gente acaba trazendo, não porque a gente não queria, mas às vezes a gente não acredita que ia ter um público igual a gente teve aqui, e assim, nossa, olha que bacana. O tempo esgotou, nós estamos com 70 pessoas aqui ainda persistindo até 9 horas da noite, então foi muito bacana, eu fiquei muito feliz das pessoas estarem aqui conosco, tá? E amanhã a gente vai estar falando sobre intervenção precoce, a importância da intervenção precoce, eu acho que para a vida adulta, né, Carol, o quanto que é importante, vai ser Mariana Guerra, e aí a gente a Mariana Guerra, e na sexta-feira a gente tem a Mariana Dourado falando aí dos pais, então eu acho que a Carol já trouxe aí um spoilerzinho, já tem pais aí como é importante. Tem então, alunos meus que eu chamei, eles vão participar amanhã também, por causa desse tema, é muito importante para eles, né, que vão chegar aí na graduação, terminar e receber essas crianças. Então, eu aguardo. Gente, boa noite, não só a Carol, mas a todos vocês. Só um minutinho, por favor, desculpa, Ana. Olha só, estou aqui conversando com o Rodrigo, estou falando que todos os autistas, eles são capazes. Muita gente fala, nossa, meu filho não tem como fazer nada, ele não vai casar, ele não vai ter filho, ele não vai ter nada. São capazes, sim. Eles têm uma facilidade de falar outras línguas incríveis. Eu conheço crianças autistas que nem os pais sabiam. Ela fala inglês, eu não sabia. Então, assim, todos, não só o autista, mas com qualquer outra deficiência, mas eu falo autista porque eu lido mais com crianças autistas, eles são capazes de aprender, só depende de nós ter paciência e dedicados para que eles evoluem, que eles voam. Então, isso tem que ficar bem claro, só depende de nós. Hoje, às vezes, tem alguma limitação que não consegue andar, mas se a gente der a mão, eles chegam onde eles quiserem, eles são capazes de estar onde eles quiserem, só depende de nós sermos muleta para andar junto. Muito bom, Beatriz. Feliz de ver vocês aqui, tá? E o Rodrigo. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Ieda, também, por ter dado Ieda, eu falei agradecendo o Rodrigo, que ele não falou, né, Rodrigo? Obrigado. Também, né? Obrigado por estar aqui. Nada que é isso. Eu que agradeço. E eu acredito, assim, que vai ter uma segunda versão aí para a gente poder ter esse tempo para a gente discutir, conversar, ouvir com esses pais, com a história de vida, as dificuldades. A gente vai ter outros momentos para isso, tá, gente? Eu queria agradecer, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá? E, a nossa proposta